No passado mês de novembro inaugurou em Matosinhos um novo e relevante equipamento cultural, a Casa da Arquitetura. Como o seu próprio nome indica, trata-se de um espaço destinado a divulgar a arquitetura, mas é também um equipamento que procura valorizar e salvaguardar os espólios dos arquitetos portugueses e também estrangeiros, as suas plantas, esquiços, as suas maquetes. Mas para este equipamento não foi construído um edifício de raiz, não. Ele resulta da regeneração daquela que foi a primeira grande unidade industrial construída em Matosinhos na transição do século XIX para o século XX. E por isso, esta é uma história que começa há muito mais tempo, em 1874, em pleno coração de Trás-os-Montes. Recuemos então até ao dia 18 de maio de 1874, o dia em que, depois de ter passado vários anos no Brasil, depois de nos últimos 2 anos ter feito uma viagem que o levou à Alemanha, à Áustria, à Bélgica, à Holanda, à Inglaterra, e depois dos últimos 4 dias, numa longa e extenuante viagem desde o Porto, chega aqui, a esta aldeia então perdida em Trás-os-Montes, aldeia de Romeu, chega um importante empresário da cidade do Porto, Clemente Meneres. E ele vem aqui procurar uma estalagem, acaba por encontrar a casa da Dona Maria Rita, que àquela hora, eram 4 da tarde, não tinha nada para lhe oferecer para comer, mas é o próprio Clemente que lhe pede para assar um bacalhau, que será acompanhado com pão escuro de centeio. E assim se iniciava uma forte ligação de Meneres a Romeu. Alguns anos depois, contudo, a estalagem acabaria por encerrar e entrar mesmo em ruína. Mas na década de 60 do século passado, os descendentes de Clemente Meneres iriam restaurar o edifício e aqui abrir um restaurante, o Maria Rita, que irá servir várias das receitas de família e também esse emblemático prato de bacalhau, convertendo, de resto, naquele que é um espaço de referência absoluta na restauração do nosso país. Mas afinal, por que motivo Clemente Meneres havia feito esta viagem até esses então distantes confins transmontanos? Bom, importa dizer que o industrial há já alguns anos que vinha com afinco envolvendo-se na produção e na comercialização da cortiça, particularmente da rolha. Aliás, já a exportava desde 1869 para o Brasil. E as viagens que havia feito pela Europa nos anos anteriores tinham-lhe demonstrado o enorme potencial da exportação desta matéria-prima. Só que, para poder responder àquilo que imaginava ser uma grande procura do mercado externo, ele precisava de matéria-prima, ou seja, da cortiça. Precisava das árvores que produzem a cortiça. O sobreiro. E ele tinha tido a indicação que aqui na zona de Romeu havia um extenso sobreiral. E essa informação está correta. Quando ele aqui chega, ele vai encontrar uma das mais extensas áreas de sobreiros do nosso país. Seguramente a maior de todo o norte de Portugal. De imediato vai adquirir aqui uma das matas, a de Quadraçal, onde há séculos se desenvolvia de uma forma natural, sem intervenção humana, uma extensa área de sobreiros, calculados em cerca de 500 mil de sobreiros. É a partir daqui, de Romeu, que ele irá então desenvolver um extenso projeto agrícola que durante os anos seguintes, as décadas seguintes, nas gerações futuras até aos nossos dias, será converter numa das mais extensas propriedades agrícolas do nosso país.
com cerca de 1 milhão de sobreiros, estendendo-se por 8 concelhos, não só aqui o de Mirandela, mas também Macedo de Cavaleiros, Bragança, Vinhais, Valpaços, Alfândega da Fé, Alijó e Carrazeda de Anciães. Uma propriedade que, para lá da cortiça, irá também produzir outros produtos, nomeadamente o azeite, a fruta e o vinho. Mas o coração desta extensa exploração agrícola será sempre Romeu. E aqui, bem no meio da mata de Quadraçal, onde tudo nasceu, irá ser erguido um monumento à memória de Clemente Menezes. É com efeito, a partir aqui de Romeu, que Clemente Menezes irá concretizar esse seu ambicioso projeto de um grande centro produtor de cortiça, mas também transformador, uma vez que logo em 1878 ele vai aqui construir uma fábrica de rolha, cujo imóvel subsiste até aos nossos dias, bem no meio da mata do Quadraçal, constituindo como um relevante e pioneiro vestígio da nossa arqueologia industrial. Mas Menezes irá desenvolver outras fábricas de rolha, nomeadamente no Porto, que é, de resto, a cidade a partir da qual ele irá fazer grande parte da distribuição das suas produções, que, vindas de Romeu, não são apenas de cortiça, mas também de azeite e de vinho. Aliás, a Menezes e Companhia, a sociedade que cria com os seus filhos, estará também na base da fundação da Companhia Vinícola Portuguesa. E ainda hoje, a sociedade Clemente Menezes tem na produção vinícola um dos seus grandes esteios. Com efeito, 2 anos antes de rumar para Romeu, Clemente Menezes havia já, em 1872, desenvolvido uma fábrica de cortiça, especialmente de rolhas, na cidade do Porto, debruçado sobre o Rio Douro. E o lugar que ele escolhe foi este, o antigo convento de Monchique, entre Miragaia e Massarelos, um histórico convento feminino que ficou imortalizado numa das mais belas páginas da literatura portuguesa, o romance Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. Ora, esta fábrica, muito rapidamente, nomeadamente após o seu desenvolvimento empresarial em Romeu, vai se tornar também num grande armazém, não só de cortiça, mas também de outras produções, nomeadamente de vinho, tendo em conta o envolvimento da sociedade de Clemente Menezes nas produções vinícolas do Douro. A localização da fábrica de cortiça e dos armazéns de Menezes em Massarelos e Monchique enquadra-se naquilo que vinha sendo o mundo mercantil desde há séculos da cidade do Porto, dependente, obviamente, do Porto do Douro. Mas, apesar de uma clara teimosia dos homens de negócio da cidade, da burguesia mercantil, dos industriais, em manterem esta forte ligação, a articulação entre o mundo dos negócios e o rio, a verdade, no entanto, é que nesses finais do século XIX estávamos aqui claramente perante um problema. É que o Porto do Douro, este contínuo de cais ao longo da margem direita do rio, enfrentava graves problemas. Não só porque os barcos vinham aumentando de tamanho, mas porque também as dificuldades da navegabilidade eram crescentes. Não só pelas cíclicas cheias do rio, mas também pelo assoreamento da barra. Acontecia muitas vezes barcos que demandavam o Douro terem que permanecer meses ao largo até que pudessem entrar. Isto tem, obviamente, terríveis consequências
para o mundo dos negócios. Mas, a uma curta distância, a poucos quilómetros mais a norte, algo estava a acontecer. Conscientes das crescentes dificuldades do Porto do Douro, nomeadamente do perigo de navegar na sua foz e no seu estuário, tendo em conta também o número crescente e trágico de naufrágios que ocorrem na Barra do Rio, e após muitas hesitações, muitos debates e muitos projetos, finalmente em 1884, as autoridades portuguesas davam início à construção de um porto alternativo ao do Douro. O local escolhido será na foz do rio Lessa, entre Lessa da Palmeira e Matosinhos, e aproveitando o grande conjunto de rochedos que existiam ao largo. Aliás, o porto ficará com o nome desses rochedos, o Porto de Leixões. Será a maior obra de engenharia realizada no nosso país no século XIX e, num curto trecho de tempo, irá ter um forte impacto no urbanismo e na indústria na zona envolvente. A área que nós hoje conhecemos como Matosinhos Sul, que desde os finais do século XX, nos inícios do nosso século XXI, se foi transformando numa zona urbana muito qualificada e que durante o século XX conhecemos como uma extensa área industrial fortemente ligada ao setor conserveiro, era, no entanto, nos finais do século XIX, quando o Porto de Leixões começa a ser construído, era apenas e só um extenso deserto. Isto é, um areal, o Areal do Prado. As areias, as dunas da praia de Matosinhos entravam de um modo muito significativo terra dentro. Era uma área inculta, caracterizada pelas suas areias, não servia para praticamente nada, a não ser para que o Jockey Club do Porto aqui tivesse instalado o seu hipódromo, um local para corridas de cavalos, onde acorria a burguesia e a aristocracia, enfim, a elite portuense, que, aliás, aqui também vão começar a desenvolver a prática do desporto, numa época em que o desporto é, de facto, um fenómeno ligado às elites sociais. É aqui que, em 1893, o recém-criado Futebol Clube do Porto tem os seus primeiros treinos e os seus primeiros jogos. Aliás, e já que falamos de futebol, o principal clube aqui de Matosinhos, o Leixões, apresenta no seu emblema em destaque a raquete de ténis e o taco de cricket, o que nos diz bem do desporto que aqui se praticava e da elite que estava envolvida nessas atividades. Mas a construção do Porto de Leixões, ao longo da década de 80 e de 90 do século XIX, vai trazer grandes alterações neste areal. A construção do Porto de Leixões e a abertura da Estrada da Circunvalação em 1895 fazem com que a Câmara Municipal de Matosinhos, então designada como de Bolsas, vá desenvolver para este extenso areal um projeto da autoria de Licínio Guimarães, onde irá surgir uma enorme malha ortogonal, grandes quarteirões rodeados por largas ruas e avenidas. No início do século XX, o areal ia se transformar num grande parque industrial. Ora, bem consciente das dificuldades que enfrentava nos cais do Douro, Clemente Menezes será o pioneiro a entender das potencialidades que este plano da Câmara de Matosinhos, este plano de Licínio Guimarães de transformar o grande areal num parque industrial possui. E por isso, entre 1897 e 1901, mas com inauguração já em 1899, aqui vai instalar aquela que será a
primeira unidade industrial a surgir no areal. Mas, nessa época, isto era ainda e só um areal e, por isso, terá que abrir aquela que foi a primeira rua neste complexo, que por isso mesmo será batizada com o seu nome, a Avenida Meneres. E é aqui que então vai erguer a Companhia Vinícola, a Real Vinícola. Companhia Vinícola Portuguesa, que ficará posteriormente conhecida de um modo popular como a Real Vinícola, é uma gigantesca estrutura para armazém de vinhos, ocupando cerca de 11 mil metros quadrados. Aqui cheira-se revolução industrial, com edifícios muito inspirados nos modelos ingleses, onde abunda, por exemplo, as estruturas em madeira. Um edifício que vai sublinhar esta forte ligação e proximidade ao Porto de Leixões. Daqui saíam carris, linhas férreas privativas que ligavam a Real Vinícola ao Porto de Leixões. Depois de algumas décadas de atividade, este edifício acabaria por deixar de ter a sua função original. Teve muitas funcionalidades, entrou em decadência e ruína e já no final do século XX foi adquirido pela Câmara Municipal de Matosinhos, que para aqui vai imaginar um equipamento cultural. Este que agora se concretiza, a Casa da Arquitetura, com um enorme respeito pela história e pela memória industrial deste equipamento, de que são exemplo exatamente estes edifícios bem no centro do pátio da vinícola, de onde saíam as viaturas que através desses carris de ferro ligavam a unidade industrial ao Porto de Leixões. Espaços que agora foram reconvertidos em áreas de restauração. O conjunto de edifícios que compunham a Real Vinícola eram rematados aqui no seu topo norte pelos estábulos. Sim, porque se é verdade que as viaturas que deslizavam nos carris e escoavam a produção da vinícola para o Porto de Leixões, na sua fase final eram movidos por tração elétrica, na origem eles eram puxados por animais que ficavam aqui. Aliás, estas velhas argolas evocam-nos esses tempos. Hoje, após a regeneração do imóvel, este espaço destina-se àquele que é indiscutivelmente o maior embaixador internacional de Matosinhos, a sua orquestra de jazz. Aqui está a sua sede, vários gabinetes e até uma regie e um pequeno auditório para ensaios e alguns concertos. A Real Vinícola, nos seus cerca de 11 mil metros quadrados, apresentava várias valências, exceto que, na sua maioria, se destinavam ao armazenamento, à rotulagem, à expedição de vinho. Mas tinha também aqui, nesta sua ala nascente, uma área claramente industrial. Uma tanoaria a vapor. Aqui um grande conjunto de operários acionavam instrumentos mecânicos para a produção de tonéis, de pipas, instrumentos que eram movidos graças à energia a vapor. E no contexto da arquitetura deste complexo, distingue-se aqui este corpo, claramente diferenciado do restante, com uma grande utilização nobre de granito. Era a Casa da Máquina a vapor. E é hoje o espaço onde se desenvolvem os serviços educativos da Casa da Arquitetura.
Mesmo salvaguardando alguns dos espaços que a natureza foi tomando ao longo dos anos em que a vinícola esteve abandonada em ruínas, de que são exemplo estas árvores que irrompem entre os telhados, a intervenção de regeneração do imóvel da autoria do arquiteto Guilherme Vaz destinou àquela que é a área mais nobre dos antigos armazéns de vinhos, a ala Poente, destinou exatamente àquela que é também hoje a área mais nobre da Casa da Arquitetura. É com efeito aqui que nós encontramos os espaços destinados à divulgação e à valorização da arquitetura, nomeadamente com áreas para exposições temporárias. Mas é também aqui que nós encontramos outras importantes valências. E é aqui, na imponente galeria do piso térreo da ala mais monumental da antiga vinícola, que está voltada para o lado poente, que nós encontramos aquele que é o coração da Casa da Arquitetura. Em boa verdade, este era também o coração dessas antigas instalações vinícolas. Era aqui que se amontoavam as pipas e os tonéis contendo o vinho que depois era exportado através do porto de Leixões. E é aqui que hoje se encontram os arquivos da Casa da Arquitetura. E esta é uma das grandes missões desta instituição: preservar, valorizar, divulgar os arquivos dos arquitetos portugueses e não só. Mas até chegar ao arquivo, existe toda uma fase de trabalhos que são assegurados num conjunto de laboratórios. É a desinfestação, a sua limpeza, o restauro quando é necessário, serem fotografados, inventariados. Há também alguns arquivos que, devido à sensibilidade dos seus materiais, estão confinados em áreas com um rigoroso controle de temperatura e umidade. Outros estão aqui, nestes arquivos, que permitem também visitas às reservas. Podemos contemplar os projetos, os esquiços. Mas nestas reservas visitáveis há outro tipo também de objetos interessantíssimos. É o caso das maquetes. E existem já imensas, resultantes do depósito que vários arquitetos aqui já fizeram. É o caso, por exemplo, de maquetes de um dos nossos mais premiados arquitetos, o Prémio Pritzker, o Prémio Nobel da Arquitetura, Eduardo Souto Moura. Maquetes como esta, a da famosa pousada de Santa Maria do Douro. Ao percorrermos hoje a Casa da Arquitetura, somos constantemente confrontados com marcas relevantes da função original do edifício. É o caso, por exemplo, desta cisterna. Sim, um tanque totalmente fechado, destinado a conter líquidos. E para garantir a sua impermeabilização, a Menezes e companhia revestiu totalmente de azulejos. No teto, nas paredes, no chão, mas com uma particularidade muito interessante. São restos de coleção. São centenas e centenas de diferentes tipos de azulejo, resultando numa surpreendente, mas também muito bela manta de retalhos colorida de azulejos. E é aqui, no primeiro andar das antigas e extensas instalações de armazenagem da Real Vinícola, que nós encontramos aquela que é a grande sala de exposições da Casa da Arquitetura. E se no piso térreo, o do arquivo, dominava um ambiente e uma arquitetura claramente industrial, com as altas colunas em ferro, aqui, no primeiro piso, volta a dominar um discurso de
primórdios da industrialização, com um grande domínio das estruturas em madeira, como as fabulosas asnes que aqui podemos contemplar. E a Casa da Arquitetura teve essa preocupação de preservar este património, mas essa é afinal uma das grandes funções também da arquitetura, responsável por esta herança, por esta memória, o saber transmitir para as gerações futuras aquilo que herdamos das anteriores. E essa será seguramente uma das missões que a Casa da Arquitetura irá prosseguir. Mas isso serão já outros factos, quem sabe, futuras lendas, seguramente futuros caminhos da história.